Olá, me chamo Lucas de Moraes, sou estudante de estatística pela Universidade de Brasília e meu orientador é o professor Guilherme Rodrigues. O tema do meu projeto de PIBIC é interpretação de modelos de aprendizado de máquina. Durante décadas, se investiu muito em modelos probabilísticos altamente interpretáveis, com boas propriedades teóricas e que são muito válidos em diversas ocasiões. Em virtude do crescimento da complexidade e do volume dos dados, métodos de aprendizado de máquina passaram a oferecer soluções muito bem-sucedidas, sobretudo para as atividades de previsão, de classificação e de agrupamento. Entretanto, tais benefícios trouxeram consigo perdas substanciais na capacidade de abstração, de generalização e principalmente de interpretação. Neste trabalho, realizamos uma comparação extensiva entre as conclusões de um modelo probabilístico e de modelos de aprendizado de máquina. Apesar dessas problemáticas, existem métodos já disponíveis que ajudam a emular o que se faziam com modelos probabilísticos de uma forma indireta, via simulação, e que ajudam na interpretação e na inferência desses modelos. Para realizar tais comparações entre os modelos, foi utilizado o modelo probabilístico de regressão linear múltipla, e para os de aprendizado de máquina foi utilizado as redes neurais e o algoritmo XGBoost. Para ilustrar o estudo, foi utilizado o conjunto de dados California Housing, muito conhecido pela comunidade de aprendizado de máquina. A variável de interesse é o preço das casas, e as variáveis explicativas são variáveis como latitude, longitude, número de quartos, entre outros. O gráfico à direita representa o mapa da Califórnia, e os pontos mais vermelhos são as casas com preços mais elevados, e os em azul representam as casas com os preços mais baixos. Os dados são não lineares, e basta ver pelo gráfico como a latitude e longitude interferem no valor das casas de forma não linear. Esses gráficos são mapas de curva de nível referente ao território da Califórnia, em que as regiões mais vermelhas representam os locais com os valores de casa mais altos e os em azul os lugares em que as casas são mais baratas. Quando ajustamos o modelo linear e variamos apenas a longitude e latitude, percebemos que o modelo não conseguiu capturar a complexidade das relações, como podemos ver no gráfico à esquerda. Eh, Já a rede neural e o XGBoost conseguiram captar essa não linearidade de forma muito melhor, como podemos ver no gráfico do meio e o da direita. De fato, como já era esperado, pôde-se observar, por meio dos coeficientes EQM e o R², uma melhor capacidade preditiva dos modelos de aprendizado de máquina em relação aos de regressão linear múltipla. Observando a tabela, percebemos que a regressão linear obteve um erro quadrático médio superior comparado aos demais, e pelo R², vemos que a regressão explica cerca de 66% da variabilidade dos dados, enquanto os outros modelos conseguem explicar cerca de 80% dessa variabilidade. Um dos motivos para essa diferença de desempenho foi a falta de capacidade do modelo probabilístico para captar as não linearidades de algumas variáveis, como por exemplo a latitude e longitude. Em rela- Em relação à interpretação, uma das perguntas que se faz é quais as variáveis são mais importantes e quais não influenciam tanto no resultado. Para o modelo de regressão, basta analisar os coeficientes, como é possível observar na coluna à direita, em que as variáveis latitude e longitude foram as que tiveram o maior peso na previsão do preço das casas. Mas para os modelos de aprendizado de máquina, essa interpretação foi realizada gerando coeficientes por métodos de simulação e pelos valores de Sharpe. E observando esses valores, é possível perceber que as variáveis latitude e longitude também tiveram maior contribuição na previsão. Com o intuito de entender a capacidade desses modelos de identificar variáveis irrelevantes, foram adicionadas artificialmente duas variáveis, com distribuição normal ao conjunto de dados, que não tem influência alguma nos valores das casas, e podemos observar que tanto os métodos alternativos de simulação, quanto pelos coeficientes da regressão, todos os modelos foram capazes de identificar a baixa contribuição dessas variáveis adicionadas para a previsão, como podemos ver nas duas últimas linhas da tabela, em que todos os coeficientes apresentam valores muito baixos. Essa foi minha breve apresentação do trabalho e muito obrigado pela atenção de todos.